Olá, eu sou Jason Costa, sirvo como pastor na Igreja Comunidade Batista Esperança e quero trazer algumas reflexões acerca do que falamos domingo passado sobre a exposição da primeira epístola de Pedro. Diferente das cartas de Paulo, as cartas de Paulo são cartas direcionadas. As cartas de Pedro são cartas universais. Ele escreve para uma comunidade de pessoas que está em Porto, região de Porto. Paulo apóstolo havia pregado nessa mesma região, mais ao norte. Pedro está então anunciando e relembrando e fortalecendo seus irmãos que estão nessa região da Galácia, da Capadócia, Ásia, Bitínia. O evangelho chega até essas pessoas. Essas pessoas chegaram até lá porque há uma perseguição implacável em Jerusalém. E elas estão vivendo o que chamamos de uma diáspora, quando há uma forte perseguição cristã. Nero, imperador romano, incendeia Roma e culpa os cristãos. Onde quer que os cristãos estejam no Império Romano, eles são perseguidos, aviltados e são tratados com muita dureza. Pedro escreve essa carta lembrando que esses irmãos eles foram escolhidos. Olha como Pedro inicia a sua epístola, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Isso dá credencial para Pedro, porque ele não fala em seu nome, ele fala em nome daquele que o comissionou, ele é apóstolo de Jesus. E ele diz que essa carta é endereçada aos escolhidos. Pedro está se dirigindo aos seus irmãos na fé, esses irmãos na fé que estão passando por dificuldade e por lutas. Mas Pedro diz: vocês foram escolhidos. Vocês foram escolhidos por Deus para a salvação. O plano foi de Deus, executado pelo Filho e chancelado pelo Espírito Santo. Perceba aqui a Trindade trabalhando a nossa salvação. Jesus é o nosso Redentor. A salvação é uma dádiva de Deus. É glorioso saber que Cristo morreu pelos nossos pecados, ele anulou a nossa condenação e nos deu paz com Deus. E não só paz com Deus, mas ele também nos deu paz em Deus. Isso é, nós podemos ter paz em meio às lutas, nós podemos ter serenidade, nós podemos ter quietude, e é isso que esses cristãos estão precisando, é isso que esses cristãos estão vivenciando. Em meio às lutas, em meio aos sofrimentos, eles conseguem encontrar essa paz com Deus e essa paz em Deus. Quais são as consequências na vida de alguém ter Jesus como Senhor? Esses cristãos viviam uma perseguição implacável e essa consequência de chamar Jesus de Kyrios, de Senhor, fez com que eles tivessem uma vida difícil, uma vida com dificuldades aonde eles estavam inseridos. Aliás, Salvador aparece 22 vezes no Novo Testamento. Esse título messiânico referindo ser Jesus o Messias, o Cristo. Já a palavra Senhor aparece 650 vezes no Novo Testamento. Nós precisamos de fato entender que Jesus é o Senhor da nossa vida. E por ser Senhor da nossa vida, Ele está no controle na nossa vida. Não é o imperador de Roma que controla a história. Não é as lutas, as dificuldades que vão fazer com que esses cristãos abram mão do privilégio que eles tiveram de conhecer. Aliás, Pedro apóstolo diz: olha, embora vocês nunca o tenham visto, vocês o amam. Isso nos faz lembrar do episódio de Jesus com Tomé, quando Tomé está diante do Cristo ressurreto e ele se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor meu e Deus meu. E Jesus diz a Tomé: porque viste, crede, bem-aventurados que não me viram e creem. Pedro está encorajando esses irmãos a viverem essa viva esperança, uma herança imperecível, pura e imaculada. Quero destacar essas três palavras: imperecível ou incorruptível. É aquilo que não morre, é aquilo que não acaba, é aquilo que não esgota, é aquilo que não tem fim. Imaculada, isso é sem mistura, sem tingir, sem sujar, sem poluir, sem adulterar. Sabe, essa palavra também tem um significado de validade eterna. Você vai comprar um alimento, tudo tem validade, né? Mas essa herança que Deus tem preparado para os cristãos
é algo que não desaparece, que não pode que não é perecível, é eterna e pura, imarcessível, que não murcha, que não desaparece, que não definha, que não se desintegra, está sempre viçosa. O ouro, que é um material tão nobre no nosso planeta, ele também é perecível. E as pessoas adoecem, se matam por causa do ouro. Pedro está dizendo que a nossa herança, por sermos parte da natureza de Deus, por causa dessa obra redentora de Cristo, nós estamos destinados a uma herança incorruptível, imaculada, imperecível. Você tem noção de que as ruas no céu serão de ouro? Vai ser aquilo que nós valorizamos aqui, vai ser algo totalmente sem valor no reino dos céus. Pedro está encorajando esses irmãos, dizendo que eles são peregrinos, que nós estamos aqui de passagem. Pedro está falando que a nossa salvação, ela foi selada pelo Espírito Santo. O crente, afinal de contas, perde a salvação? De fato, jamais pode perder aquilo que Deus escolheu, aquilo que Jesus fez e aquilo que o Espírito selou. Nós fomos planejados para sermos a imagem do Filho. Somos salvos porque o Pai nos escolheu, porque o Filho nos redimiu, porque o Espírito Santo nos regenerou. Mas nos apropriamos dessa tão grande salvação mediante a fé. Você não é salvo por causa da sua fé, mas foi a fé dada por Deus que nos garante entender aquilo que Jesus fez. A salvação não é por obras, é por graça. Não é o que fazemos, mas é o que Jesus fez por nós. E com respeito à salvação, é correto afirmar que nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Com respeito à justificação, nós já fomos salvos por Deus. Com relação à santificação, que Pedro trabalha aqui também a partir do versículo 13, nós estamos sendo salvos. E em relação à glorificação, nós seremos salvos na consumação e na volta de Cristo Jesus. Por isso, Pedro diz: alegre-se, regozijem-se na sua salvação. Você tem feito isso? Você já agradeceu essa manhã pela salvação, por Cristo Jesus, por você ser herdeiro de Deus? A gente tem noção do que é ser herdeiro de Deus? Imagine alguém que você devia uma conta impagável. E essa pessoa foi lá, ela pagou a sua dívida. Ela assumiu a sua condenação. Essa sua dívida o condenava à morte. Essa pessoa assumiu o seu lugar. E você se tornou herdeiro em lugar daquela pessoa. Você se tornou também filho por adoção. E você se tornou filho nada mais, nada menos do que do Rei do Universo. E além de a sua dívida ter sido paga, foi colocado crédito na sua conta. Isso é maravilhoso saber que Deus anulou o poder do pecado, que Deus anulou o poder da morte sobre nós e nós temos essa tão grande salvação. Por isso que Pedro encoraja os seus irmãos a permanecer firmes na fé, embora vocês, como ele vai dizer, passem por um período de provação e de grande tempestade. Vocês estão passando por ela. Isso vai revelar a sua fé autêntica. O que Pedro está dizendo? Pedro está nos dizendo que tudo o que passamos redunda em glória e honra e louvor a Jesus Cristo. As provações podem ser proveitosas. Nós estamos em uma ponte que liga a terra ao céu, que nos conecta à história, à eternidade. Sabe, não existe sucesso profissional, conquista, ganhos, promoções, coisa alguma que se compara ao grande regozijo e à grande exultação da nossa grande salvação em Jesus.
Aquele Simão que poderia ter sido uma pedra de tropeço no ministério de Jesus, se tornou um cristão firme como uma rocha. Sabe o que me encoraja nessa biografia de Pedro? Ele era um homem comum, com emprego comum, falho, cheio de boas intenções, mas fraco. Esse homem teve um encontro com Jesus. E a partir desse encontro, Jesus ressignificou a sua profissão. Ele transformou o seu caráter, o seu temperamento, mudou o seu nome, o que significa que ele foi recriado, regenerado, isso é, ele nasceu de novo. Ele se tornou um cristão extraordinário na presença de Deus. Não porque ele tinha capacidades, não porque ele era um diferencial em relação a outros, mas a presença de Jesus nele fez toda a diferença. Se você crê mesmo que a salvação é tão gloriosa, tão preciosa, compartilhe de Jesus do seu jeito, com as ferramentas que Deus te deu, a outras pessoas. Eu quero terminar essa reflexão mencionando a frase de Thomas Green, que diz o seguinte: se você perceber que ama qualquer deleite mais do que a oração, qualquer livro mais que a Bíblia, qualquer casa mais que a casa de Deus, qualquer ceia mais do que a ceia do Senhor, qualquer pessoa mais que a Cristo, qualquer satisfação mais que a esperança do céu, fique alarmado consigo mesmo. O meu apelo é que nós possamos louvar a Deus pela sua salvação e compartilhar dessa boa nova a outras pessoas durante essa semana. Lance suas redes como Pedro lançou. Viva com autenticidade e exultação a sua vida cristã. Deus não quer sobras de você, Ele o quer por completo. Nós estamos em missão e a missão de Deus continua a mesma, desde o Éden, desde a redenção em Cristo e até hoje nos dias da igreja. Que nós possamos compartilhar que há salvação em Jesus ao maior número de pessoas e com o maior senso de urgência possível. E quando puxarmos as redes, como Pedro, possamos ver pessoas, talvez uma, talvez 2.000 pessoas, conhecendo aquilo que nós também um dia conhecemos porque fomos alcançados. Deus te abençoe, Deus te use poderosamente.